E o que é a autocomiseração? Se você procurar no dicionário, tem a ver com pena de si mesmo. No dicionário também chama de coitadismo. Aquele que se julga o coitadinho, aquele que acha que para ele é sempre o pior, que para ele as coisas não dão certo, que ele não tem direito àquilo. Em alguns contextos pode até ter a ver com vitimismo, não necessariamente em termos de dicionário, mas em termos de sensações. Uma pessoa que sofre da autocomiseração muitas vezes também sofre do vitimismo. Muito a ver com raízes de rejeição, né? Abandono por alguma razão ao longo da história da pessoa. Ela pode ter esses sentimentos que a detonam e que são silenciosos, nem sempre são percebidos, mas eles existem e fazem muito mal. E o que a autocomiseração tem a ver com a vida de Mefibosete? Ele era neto de Saul, filho de Jonatas, amigo de Davi. Vivia no palácio. Mas o que acontece? Saul morreu e Jonatas também morreu. E ele ficou sem ninguém. E quando reinados são tomados por povos inimigos, por exemplo, eles tendem a matar. Inclusive, irmãos de Mefibosete foram mortos. Tendem a matar para não ter resquício de descendência e não querer tomar posse do reinado. Então a pessoa que cuidava, que era a ama, que era a babá de Mefibosete, o que fez? Pegou o menino e fugiu. E nessa fuga, nessa pressa, ela caiu com o menino de 5 anos nos braços. E você deve saber dessa história que se encontra em 2 Samuel e no 4 você já vê alguma coisa. E ela caiu. E no 8 nós vamos ver onde Davi entra nessa história de Mefibosete. E o que aconteceu? Nessa fuga, caiu e o menino ficou aleijado dos 2 pés. Mefibosete passa a viver como fugitivo, perde, vai viver na pobreza e daí começa a crise de identidade de Mefibosete. Vivendo em fuga, não tendo mais a casa como palácio, e isso trouxe raízes de amargura, de autocomiseração, de pena de si mesmo, de achar assim, eu não sou digno disso. Qual o respaldo bíblico que eu tenho para dizer que Mefibosete tinha pena dele mesmo? Vamos olhar 2 Samuel, capítulo 9. O rei prosseguiu: não existe alguém da família de Saul para quem eu possa agir com bondade de Deus? Então Ziba disse ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. O rei lhe perguntou: onde ele está? Ziba respondeu ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto em terra e fez-lhe reverência. Davi perguntou: Mefibosete? Ele respondeu: aqui está teu servo. Então Davi lhe disse: não temas, porque certamente serei bondoso para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás à minha mesa. Então Mefibosete lhe fez reverência e disse: quem é o teu servo para atentares para um cão morto como eu? Olha como esse homem se considerava: um cão morto, alguém sem vida, alguém sem esperança. Como que eu, na condição em que eu me encontro, na vida que eu levo, vou ser chamado para ser honrado pelo rei? Mas há muito filho achando assim: ah não, eu sou assim mesmo, eu vou viver desse jeito mesmo, eu não tive sorte na vida, minha mãe me abandonou, meu pai me abandonou, eu cresci aí como um João ninguém, como uma Maria ninguém, me perdoem os Joões e as Marias.
Mas a visão que Mefibosete tinha dele era uma visão inferiorizada, era de coitadismo mesmo. Davi o chamou porque queria honrar a memória de Jonatas, do seu amigo. A descendência de Saul, apesar de Saul ter feito as suas cabeçadas, Davi era o homem que entendia o princípio da honra. Há muita gente se sentindo como um cão morto. Talvez pelo que já lhe disseram, talvez pelo que já lhe fizeram, talvez pelas histórias difíceis, pela rejeição vivida, pelas palavras duras que ouviu. Você não vai dar certo nessa vida. Às vezes até os pais proferem palavras como essa e nem tem noção de como aquilo vai ficando, de como aquilo vai sendo recebido. Que palavras de bênção ou de maldição estão sendo lançadas sobre a vida dos filhos? Às vezes não são palavras, às vezes são as experiências vividas que trazem esse tipo de sentimento de autocomiseração. Disse o rei: e Mefibosete comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. Eita glória! Alguém que se sentia um cão morto, agora é chamado para assentar-se à mesa do rei. Há uma história aí para ser resgatada, restaurada, redimida. Talvez a área da sua vida em que está precisando chegar a esse bálsamo libertador. Há muita gente achando que não tem direito de assentar-se à mesa do rei. E se o pecado estiver encontrando espaço, um lugar tão prazeroso ou descansado no coração, é difícil mesmo estar na mesa do rei. Mas quando o coração se quebranta, quando o coração se rende, mesmo ainda sem se render, o rei convida, o rei chama, o rei bate a porta para que entre e o reinado dele se estabeleça. Há muita gente vivendo assim, dizendo: não, eu não tem jeito para mim, eu já fiz coisa errada demais, eu vou ficando por aqui mesmo. E se esquece do perdão, da graça e da misericórdia do Pai, como Ele fez com o filho pródigo, que gastou tudo o que tinha, que saiu de casa, que torrou toda a herança que o Pai lhe concedeu, mas que quando caiu em si, voltou para casa e foi recebido em festa, convidado a assentar-se, não como escravo, mas como filho. Mefibosete passou a morar em Jerusalém. Por isso, sempre, você sabe o que é sempre? Não é alguns dias, é sempre comia à mesa do rei. O texto diz que ele era aleijado de ambos os pés. Ele tinha uma deficiência física. Mas a pior deficiência não é a física. A pior deficiência é a deficiência da alma. Era viver na condição que Mefibosete vivia, se sentindo como um cão morto. Você sabe o que é essa expressão? A Bíblia registrar essa expressão parece tão vulgar, não é? Mas era assim que Mefibosete se sentia. Porque ele saiu da realeza, da condição de neto de Saul, de filho de Jonatas, para alguém criado longe da realeza, sentindo como se fosse um cão morto. Mas ele foi convidado a assentar-se à mesa do rei Davi. Davi quis trazer honra para Mefibosete. O nome Mefibosete significa aquele que espalha vergonha. Já pensou você ter isso no nome?
Antes ele era Meribaal, que luta contra Baal. Parece, contender contra Baal. Baal era do inimigo de Deus. Mas aí, em uma fase da vida dele, ele teve este nome. Vergonha no nome. Mas aí, a gente vê o final dessa história, desse texto, do capítulo 9 de 2 Samuel. Deus tem prazer em resgatar uma história de alguém que se sentia inferior, com a identidade totalmente destroçada. Eu não sou mais da realeza. E aí Davi o chama para dizer: eu quero honrar a memória de meu amigo. Eu quero que você se assente à minha mesa todos os dias, mas eu... Talvez você diga assim, logo eu, quem sou eu? Eu sou nada. Ei, você é filha do rei. Não é menos que isso. Quando vierem esses sentimentos de fazer você se sentir nada, de fazer você se sentir que não prossegue, de fazer você se sentir abaixo daquilo que Deus sonhou para você, lembre-se que Ele te convida para sentar à mesa com Ele todos os dias. O que se perdeu ao longo da sua história? Que sentimentos têm permeado a sua mente, o seu coração, que não tem deixado você perceber quem você é em Deus? É tempo de retornar. É tempo de retornar. Talvez você tenha passado vergonha. Talvez você tenha passado dias difíceis. Mas o Senhor te convida para estar à mesa com Ele, para sentar-se e se deleitar dos manjares celestiais que Ele tem preparado para você e para a sua casa. Há tempos difíceis, há tempos de vergonha, há tempos de dores, há tempos de lutas, mas há tempos de ser chamado para sentar-se à mesa com o Rei. Como um filho do rei. Aqui ele foi comparado a um filho do rei, mas você não é comparado, você é filha. A não ser que você que me ouve, em algum momento, não tenha entendido isso e precise se lançar aos braços do Pai como filha, e aí o passo é reconhecer que é pecador, pecadora, pedir a graça de Jesus sobre você, o perdão dos seus pecados e dizer: vem, Senhor, entra no meu coração e diga: Deus, eu quero me assentar à mesa com o Senhor. Eu quero me deleitar do teu banquete. Eu não quero outras coisas a não ser estar aos teus pés.